Olá, meus queridos alunos do 7º ano do Colégio Objetivo de Nhandeara, aqui é a Prof. Carol. Tudo bem? Como passaram de Páscoa? Espero que estejam muito bem. Espero que logo isso passe, que possamos estar juntos novamente. Estou com muita saudade de vocês, saudade de ver cada rostinho, de ver cada sorriso e abraçar. Eu vou abraçar muito vocês quando isso tudo passar. Bom, pessoal, nossa aula de redação de hoje, ela será correção das atividades da aula passada. Então eu preciso que vocês estejam com a apostila em mãos, tá? Que nós estamos falando do gênero notícia, reportagem. E eu preciso que vocês vão para a página 75, ok? Que foi a página inicial da aula da semana passada. Aqui na página 75, nós temos o exercício 6.9, que é onde começa a nossa atividade. Então vamos lá, eu vou ler e vocês vão acompanhando se vocês acertaram. Nos dias seguintes à publicação da notícia que você analisou, foram publicadas outras relacionadas ao mesmo fato. A seguir estão transcritos os títulos principais e os títulos auxiliares de algumas dessas principais notícias. Então, nós temos aqui, eu vou ler só os títulos, tá? Para que o vídeo não fique tão extenso. 13 desaparecidos em caverna da Tailândia são encontrados vivos. Mergulhador morre em preparativos de resgate em caverna na Tailândia. 4 crianças são resgatadas da caverna na Tailândia de chefe da operação. Mais 4 meninos são resgatados de caverna na Tailândia nesta segunda. E o último garoto e técnico deixam caverna diz marinha tailandesa. Bom, aí nós temos aqui a questão. A partir da leitura atenta da primeira notícia e dos títulos principais e auxiliares das demais, assinale as afirmações verdadeiras relacionadas ao fato ocorrido no complexo de cavernas da Tailândia. Então aqui, pessoal, pede para que vocês assinalem as afirmações verdadeiras. Então, como o enunciado está no plural, fica claro que é mais de uma alternativa que vocês devem. Não sabemos quantas, aqui não diz, mas aí vocês têm o seguinte: após resgatar 4 meninos presos na caverna, um mergulhador morre. Será que essa afirmação é verdadeira, relacionada ao fato ocorrido no complexo de cavernas da Tailândia? Os 12 meninos foram resgatados de uma única vez e no último dia o treinador saiu da caverna sem auxílio. C. Os 13 desaparecidos na caverna foram resgatados em 3 dias de operação. D. Os 12 meninos do time de futebol e o treinador permaneceram presos na caverna por mais de 10 dias. E E. 2 meninos permaneceram sozinhos na caverna após a saída de 10 componentes do time e do técnico. Então, pessoal, as alternativas verdadeiras são a C e a D, que os 13 desaparecidos foram resgatados em 3 dias e os 12 meninos do time de futebol e o treinador permaneceram presos na caverna por mais 10 dias. As outras, elas são falsas em relação à notícia lida, né, na aula anterior, que vocês fizeram os exercícios e ficou faltando esse, que eu acabei deixando para não ficar muita matéria, ok? Agora nós vamos para a página 76, correto? A página 76, que fala assim, embora não tenha colocado para vocês, porque vem exercícios de gramática, mas aqui fala sobre notícia, que é muito importante que vocês leiam, que vocês verifiquem, certo? Ó, notícias são publicadas em jornais, revistas, internet e transmitidas pelo rádio ou televisão, então é importante vocês grifarem isso aqui, né? Onde as notícias são publicadas, por quais veículos elas são transmitidas, qual que é a finalidade da notícia, certo? A finalidade é informar sobre algum acontecimento. Vocês estão vendo aí diariamente as notícias sobre o coronavírus.
Então, a finalidade é o que? Alertar a população sobre como proceder. Quem puder trabalhar, quem tiver, né, no serviço essencial, que deve tomar as devidas precauções. Quem puder ficar em casa, que deve ficar em casa. Então, nós temos aí a finalidade, né, é informar sobre algum acontecimento atual que interessa aos leitores. Se a notícia é divulgada em um jornal da escola, deve interessar aos alunos e profissionais que aí trabalham, né? Se em um jornal do bairro, ela deve interessar os moradores do local. Se for uma notícia num jornal da cidade, que nem igual nós temos o Diário da Região, que vai sair notícias das cidades da região, deve interessar os habitantes. Se for numa página da internet, aos internautas que costumam acessá-la. Então, essas notícias também têm um público-alvo, certo? E normalmente, nos jornais de grande circulação, ou em páginas da internet, são dedicadas ao jornalismo, publicam-se notícias sobre guerras, conflitos, fatos econômicos, acontecimentos políticos, eventos culturais, disputas esportivas. Então, geralmente, esses itens aqui é a matéria-prima da notícia, ok? E diferentemente de outros gêneros, como o conto ou a crônica, né? A notícia, ela deve ser fiel ao que ocorreu. Então, é importante vocês grifarem isso aqui, que a fidelidade da notícia, ela deve ser fiel ao fato ocorrido. Ou seja, eu não devo inserir as minhas sensações, as minhas opiniões em cima de uma notícia, porque não cabe a mim opinar, cabe ao meu público tirar as suas conclusões. Eu apenas tenho que noticiar para informar. O emissor da mensagem, ele não tem participação, porque ele não tem que tentar colocar-se ali, ele tem que manter a distância para que cada um tire suas conclusões. Ele simplesmente relata com objetividade, certo? Consultando fontes confiáveis. Por isso nós devemos ficar sempre atentos se é fake news ou se é uma notícia verossímil, né? Quem participou do fato, quem tem informações. Em geral, a linguagem usada é formal e segue as normas do padrão culto. Deve ser objetiva e evitar múltiplo sentido, ou seja, ela não é uma linguagem figurada, não pode ser conotativa, né? A linguagem da notícia, ela deve ser precisa, clara, direta e sempre denotativa, ok? Então, esse quadro aqui, ele tem informações importantíssimas sobre o gênero que está sendo estudado, ok? Então, agora nós vamos para a página 77, certo? Na página 77, nós temos aqui uma notícia, certo? Que com 10 mil pessoas, resgate na Tailândia teve inundação, tensão e sorte. Ainda não consigo acreditar que deu certo, diz militar que participou da operação. Então aí vocês tiveram que ler essa notícia, ok? Aqui tem uma imagem com legenda, né? Mergulhadores da Marinha tailandesa durante o resgate dos meninos na caverna em Chiang Sai, Tailândia, 7 de julho de 2018. Então aqui vem uma foto com uma legenda explicativa. Aqui nós temos mais sobre a notícia. E aí vem na página 80, né? Nós temos as atividades, certo? Então agora nós vamos para a correção dessa notícia. Então aqui na primeira questão, 7.1. Examine o primeiro trecho da reportagem logo após o título auxiliar. Em linhas gerais, esse trecho apresenta um resumo. Apenas as informações veiculadas na primeira notícia ou apenas as informações veiculadas na última notícia sobre o desfecho do episódio, ou as informações veiculadas nas sucessivas notícias sobre o desenrolar do episódio. Então aqui, pessoal, vocês têm que analisar de cada item qual que melhor responde a pergunta, que é para examinar o primeiro trecho da reportagem. E em linhas gerais, esse trecho apresenta um resumo do quê? Então a alternativa correta é a C.
apresenta informações veiculadas nas sucessivas notícias sobre o desenrolar do episódio. Alternativa C. 7.2. Na 7.2 nós temos aqui: no texto sob o título Proteção Divina, que fato estaria sendo interpretado como possível proteção divina? Então aqui, gente, nessa questão, o que estaria sendo interpretado? Estaria sendo interpretado como possível proteção divina o fato de a água haver subido rapidamente, né? Em virtude da parada de funcionamento de uma das bombas de drenagem, apenas quando o resgate já havia sido concluído com êxito. Então é essa a resposta da 7.2. Repetindo, estaria sendo interpretado como possível proteção divina, né? O fato da água haver subido rapidamente em virtude da parada de funcionamento de uma das bombas de drenagem, apenas quando o resgate já havia sido concluído com êxito. Ok? Então agora para 7.3, compare os dois textos lidos, a notícia e a reportagem. Sobre o grupo que ficou preso no complexo de cavernas na Tailândia, examine cada par de afirmações e indique com N a que diz respeito mais diretamente à notícia e R a que diz respeito mais diretamente à reportagem. Então vamos lá. Sobre a data de ocorrência do fato, aborda um fato que ocorreu na véspera ou no próprio dia. Será que isso diz respeito mais diretamente à notícia ou diretamente à reportagem? Sobre a data de ocorrência, diz respeito à notícia, então é a letrinha N, né? Aborda um fato atual que teve repercussão e desdobramentos em época recente, como na última semana ou no último mês. Aqui diz respeito à reportagem, então é a letrinha R. Sobre a abordagem do fato, fornece informações sobre todo o episódio, do início ao fim, relaciona fatos e acrescenta comentários. Então isso, gente, isso é feito diretamente relacionado à reportagem. Então é a letrinha R. E informa o que ocorreu até a data, quando, onde e pessoas envolvidas, o que ocorreu na véspera. Não, na verdade diz respeito à notícia. Então é a letrinha N. Certo? Agora sobre a atualidade do texto, aqui ó, sobre a atualidade do texto. Perde atualidade em médio prazo quando a situação geral abordada não interessa mais aos leitores ou se modifica substancialmente. Então aqui, gente, isso diz respeito à reportagem, certo? O que perde atualidade em médio prazo é a reportagem, a letrinha R. E o que perde atualidade quase que diariamente, quando ocorre qualquer novidade? Então, assim, essa notícia que saiu agora, daqui uma hora sai uma outra notícia, ela já perdeu a atualidade dela. Então, aqui a gente está falando da notícia, a letrinha N. Sobre a autoria do texto, aqui, sobre a autoria do texto, o nome do autor não é mencionado. Gente, o nome do autor não é mencionado na notícia, ok? Na reportagem ele é mencionado. O nome do autor é mencionado na reportagem, tá? Por quê? Porque na notícia o autor ele mantém distância. Não tem importância quem foi o autor. Ali a intenção é só informar. Sobre o teor do texto. O teor é neutro, não põe em evidência a visão e opinião do seu autor. Quando que ele é neutro, gente? Quando é notícia, né? Não coloca a sua opinião. Indiretamente deixa transparecer a visão do autor. Aí nós estamos falando da reportagem, certo? Então aí vocês vão colocar a letrinha R, ok? Então agora nós vamos para a página 81. Na página 81, nós temos aqui um quadro, certo? Que traz aí explicações sobre notícia e reportagem, que era somente para leitura. Nesse quadro, falando tudo sobre a notícia, do que ela trata, qual a sua finalidade, de tudo sobre a reportagem.
Então é importante vocês grifarem esse quadro, se atentarem para essas características, ok? Qualquer dúvida podem me chamar. E agora nós vamos para página 82, ok? Na página 82, nós temos aqui planejamento, né? Planejamento. Sua criação. Vamos lá. Pense em uma notícia que você gostaria de dar a seus colegas de classe. Algo que aconteceu recentemente na classe, na escola, na cidade, no Brasil, né, gente? O que está acontecendo recentemente no Brasil e no mundo? Por que nós estamos distantes, né, nos preservando? Uma das notícias noticiada em todas as redes televisivas e jornais impressos é o coronavírus, né? Que está afetando a nossa vida é o coronavírus. Então, sua notícia dos colegas irá compor um jornal da turma. Bom, aqui vocês devem selecionar o fato, que será o assunto principal do seu texto, certo? Então, vocês devem colocar aqui o fato, porque toda notícia ela deve ser feita partindo de um fato. Depois, redija o título da sua notícia, lembrando-se de despertar o interesse do leitor, informar sobre o que trata, né? E usar poucas palavras. Por quê? Porque um título deve ser atrativo, mas não cansativo. Indique as informações que serão apresentadas na abertura. Lembre-se de que a abertura deve manter o interesse, para que ele leia o seu texto até o final. Se eu achar desinteressante, eu vou abandonar a sua notícia já de imediato. Então, olha só. A sua notícia ela deve responder o que aconteceu, com quem, onde e quando. Certo? Depois, indique os detalhes que você irá relatar nos trechos intermediários. Selecione detalhes que interessem ao leitor e o ajudem a entender melhor. E depois planeje o fecho, né? Procure acrescentar uma informação que surpreenda, né, o leitor. Ok? Então, feito isso, nós chegamos na página 83. Aí ficou para a tarefa, né, a tarefa 15 e a tarefa 16. Que aí, a gente vai lá, agora eu vou na minha apostila, né, a tarefa 15 e 16, nós temos aqui notícia, correto? Onde fala assim, muito engraçado, por sinal, esse texto. Homem invade casa, varre o chão, dobra a roupa e cozinha jantar antes de ser preso. Então, nós temos aqui essa notícia, que eu acho ela até um tanto quanto engraçada, né? Vou seguir pela minha apostila agora. Eu estava na apostila online. Agora eu vou seguir pela minha. Vamos ver se eu consigo mantê-la aqui. Ok. Então, olha lá, gente. Um homem invadiu o apartamento de uma família em South Bend, Indiana, em um típico caso de assalto. Mas, em vez de furtar o que estava na residência, Kate Davis, de 46 anos, resolveu que iria morar ali. O sujeito varreu o chão, dobrou as roupas que estavam na máquina de lavar e até cozinhou um apetitoso jantar. Quem não gostou muito da visita foi a dona da casa, Ashley Murray. A mulher tomou um susto ao ver que um estranho estava em sua casa. Ashley chamou a polícia, que encontrou Davis tranquilamente sentado em uma cadeira. A gente acha que o cara estava drogado, ele realmente achava que ele estava na casa dele. A dona da casa conta que, apesar da invasão, Davis não roubou nada e apenas cozinhou sua comida. Ele bebeu todo o meu suco de laranja, mas não tem problema, pois ele varreu o chão e dobrou minhas roupas. Davis foi preso por invasão de domicílio e passará por testes para avaliar sua sanidade mental. Gente, um tanto quanto inusitada essa notícia, tratando-se de um roubo, né? Então, aqui pede, na verdade, para que vocês coloquem acentos, mas essa não é parte minha. Nós vamos para a questão 1. Os títulos apresentados a seguir não seriam adequados para essa notícia. Analise cada um e indique por que não seria adequado. Então, se eu tivesse um título assim, um ladrão, vocês acham que seria adequado para essa notícia? Não, não seria.
Por quê? Porque não informa sobre o que trata o texto, nem atrai atenção. Então, um ladrão, ele está mais para um título de conto, né? Um título assim, de um texto fictício, na verdade, né? Para esse tipo de gênero, não cabe esse título um ladrão. Ele é muito pouco informativo. A B. Um homem invade o apartamento de uma família em South Bend, né? Mas, em vez de furtar o que estava na residência, resolve morar ali. Varre o chão, dobra a roupa, cozinha o jantar, antes de ser preso. Gente, esse é um título muito extenso, né? Isso não cabe para uma notícia um título desse tamanho. Eu tenho que fazer um título menor, atrativo, informativo ao mesmo tempo, né? Então, um título desse tamanho, ele é inadequado para o gênero notícia. Bom, questão 2. O título dessa notícia é mais longo do que aqueles que aparecem em jornais impressos. Assinale a alternativa que apresenta uma redução desse título sem eliminar a informação importante sobre o assunto central do texto. Justifique porque o título assinalado seria adequado comparando com os demais. Então, nós temos aqui, ó. Homem cuida da casa antes de ser preso. Assaltante invade casa e cuida dos serviços domésticos. Homem invade casa e é preso. Bom, o que nós temos aqui, então, ó? Nós temos que o título B, ele é mais adequado, porque a palavra assaltante indica que o homem não é morador da casa. E serviços domésticos resume as atividades de varrer, de dobrar, cozinhar. No título A, não há informação que permita saber que o homem invadiu a casa. No caso, sem essa informação, fica muito difícil compreender a notícia. Pode-se imaginar que seja um morador. No título B, não há informação sobre o fato mais surpreendente da notícia: os serviços domésticos realizados pelo homem, que é o que mais surpreende ao ler o texto. Então, de maneira que o leitor pode imaginar que o texto trata de um caso típico de assalto. Então, na verdade, o título B, assaltante invade casa e cuida dos serviços domésticos, ele é o que indica que o homem não é morador da casa, ele é o mais adequado, ok? Então, agora nós vamos para 3. O primeiro trecho de uma notícia chama-se abertura. A abertura deve apresentar um resumo da notícia. Leia com atenção a abertura dessa notícia e verifique se ela traz todas as informações solicitadas a seguir. O que aconteceu? O que aconteceu? Aí vocês devem colocar tudo o que ocorreu. Um homem invadiu um apartamento de uma família em um típico caso de assalto, mas em vez de furtar o que estava na residência, ele resolveu que iria morar ali. Com quem aconteceu?